pessoal, eu trouxe aqui para vocês as questões, ó, as questões estão no material de vocês, mas eu gosto sempre de acompanhar, e o pessoal que está de casa vai conseguir acompanhar essas resoluções. Vou ficar meio paradinho aqui para ficar direto na câmera da galera de casa também, tá bom? Primeira questão aí, pessoal, que a gente trouxe para vocês de sala, ela diz assim, ó, qual a página, gente, que está esse material? 34, né? Página 34, ó. Primeira questão diz assim, ó, em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, do Rio de Janeiro. Ou seja, pessoal, uma questão sobre derramamento de petróleo. E vamos responder o que é que ele quer aí, ó. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, vamos lá, ó. Letra A, reagem com a água do mar e sofrem degradação, e assim, fácil essa reação? Não, difícil de reagir, né? Forma uma capa na superfície ali da água, né? Então tá errado, não vai reagir, não vai reagir, sofrer degradação, não. Se fosse assim, ele desaparecia rápido, né? Acidifica o meio, provocando desgaste de conchas calcárias, moluscos e morte de corais. Gente, o petróleo não causa acidificação do meio, tá? Tá errado isso também. Letra C. Petróleo dissolve-se na água? Não, ele não tem essa boa solubilidade em água, não. Já tá errado a partir daí. Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade? Tem, por isso que ele fica na superfície, né? Impedindo trocas gasosas entre o ambiente aquático e a atmosfera. Sim, olha, eu também buscaria algo relacionado a impedindo passagem de luz, mas impede também trocas gasosas, seria uma outra explicação, outra consequência, mas essa é a melhor. Deixa eu ver o resto. A letra E, a letra D é a mais correta, né? Até agora, correta no caso. Tem cadeia pequena e elevada volatilidade. Se fosse assim, ele evaporava rapidinho, né? Saía rapidinho do ecossistema aquático. Então, não tem elevada volatilidade aí no caso, tá certo? E cadeia pequena também não seria correto. Então, letra D de dado, resposta da primeira. Vai ser mais ou menos esse ritmo, tá, gente? Então, a gente vai conseguir terminar em tempo hábil aí, né? Já foi a primeira sobre derramamento de petróleo. Vamos para a segunda. Questão de número 2, pessoal, é uma questão sobre ciclo do nitrogênio. A gente acabou de revisar ele. E tem, obviamente, perfil de questão que vem na prova do Enem. Vem desse jeito na prova do Enem também, tá? Questão falando sobre rotação de culturas. Falei sobre isso hoje, ó. Juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõem os princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola, por causa de diversos fatores. Entre eles, o processo de... Grifa aí, pessoal, processo de fixação biológica. Só isso que a questão quer, ó. Tá vendo que no texto aparece aí processo de fixação biológica? Nesse processo biológico, qual processo biológico? De fixação, que ele citou agora há pouco. Então, você tinha que ler o texto e ver qual processo foi citado. Lembra, gente, fixação de nitrogênio é transformação de N2 em amônia, né? Que é o NH3. Então, qual a resposta? Letra A, a gente falou sobre isso, pode marcar aí, letra A, resposta da questão de número 2, tá bom? Aí, ó, pessoal, a letra B, de nitrato para N2, seria a desnitrificação, né? Na letra B, desnitrificação, na letra B. A letra C, tá, gente? Transformação de amônia em amônio. Isso aí pode acontecer no solo mesmo, normal. A letra D, de nitrito em nitrato, né? A nitrosação. Letra D, nitrosação. E a letra E, de amônio para nitrito, de amônia, né? Para nitrito, pode ser. A gente pode chamar aí de... Não, essa aqui é a nitrosação, né? De cima é a nitratação, tá? Desculpa. Letra D, nitratação. Letra E, nitrosação. Só a letra C, tá, gente? Que é de amônio para amônia, de amônia para amônio, né? Pode acontecer até no próprio solo mesmo. Letra A, viu? Segunda. Vamos para a próxima. Essa daí, gente, foi questão que caiu na última prova do Enem. Essa que foi aplicada em janeiro. Questão do Enem, isso aí, tá?
Falei para vocês, ó, envolve poluição da água, envolve oxigênio dissolvido na água, envolve também o DBO. Vocês vão lembrar do que eu comentei aí. Vamos para a questão. Ó. Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto. Opa! Descarga de esgoto da região urbana. Lembra que eu disse para vocês? Quase sempre que a questão quer falar de eutrofização, ela fala de esgoto, tá? E onde há locais de decomposição ativa e ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram 2 parâmetros: oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio em cada ponto de coleta de água, obtendo esse gráfico, né? E você, gente, uma das competências exigidas na prova do Enem, análise e interpretação de gráficos. Nesse caso, o aluno tem que saber identificar o que é que o gráfico está mostrando. Percebam, OD e DBO representados aí do lado esquerdo e os pontos de amostragem, 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, foram coletados de 5 ambientes diferentes praticamente, né? Lembre-se o seguinte, o ambiente que tiver mais poluído que a eutrofização é aquele ambiente que a gente vai procurar DBO alto e O2 dissolvido baixo. É basicamente essa a ideia que a gente vai querer, né? A questão ainda trouxe um texto, ó, que ainda ajuda a gente mais ainda. Ó. O OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese, principalmente da fotossíntese dentro d'água, né? Que ocorre no curso d'água. E sua concentração é em função de variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. Olha aí para quem perguntou sobre DBO na aula de hoje. Olha a definição legal que ele trouxe aí. Na questão da Enem, isso aí, tá? DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica. Ou seja, são os decompositores aeróbios que estão consumindo esse oxigênio. O ambiente que está recebendo esgoto vai ter esse DBO alto. Durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Gente, o ponto que vai estar mais próximo do rio, onde vai ter despejo de esgoto ali, tá, gente? É o ponto em que vai ter menos oxigênio dissolvido e o ponto que vai ter DBO mais em alta, né? Vou voltar aqui para ver no gráfico, viu? Na realidade, eu vou olhar o DBO alto no caso também, né? DBO alto, aí você podia ficar em dúvida com relação ao ponto 1, ponto 2, o 3 não, os 3 estão os dois baixos, né? O 4 e o 5 estão... O 5 é o pior de todos, né? Que o DBO está mais baixo do que o O2 dissolvido. Tá? Eu vou pegar aquele que tem a diferença maior, tá? Diferença maior. E principalmente pela demanda bioquímica de oxigênio alta, quer dizer que está tendo muita decomposição, por isso que está recebendo esgoto ali. Muita decomposição aeróbica, tá? Então, ponto 1, pode marcar aí letra A, tá? Gente, ó, o professor Valder pediu para passar essa lista aqui, para vocês assinarem para sortear, né, Tiago? Sortear 7 pizzas, é? 6? Botasse uma para tu, foi? Era 7, ele diminuiu 1, ó. Era 8, é? Então faz... Ó, o pessoal disse que era 8. O Tiago me disse 7, agora ele baixou para 6. Está caindo, é 5 agora, daqui a pouco? Ele está sorteando para os alunos, né? Ó, como vai passar de mão em mão, eu vou passar com álcool também. Vou dar o álcool aqui também, viu? Vai passar com o álcool. Ele mandou passar só a lista, eu vou passar com o álcool. Aí vocês assinam e depois passam o álcool na mão aí, tá? Vai ganhar 10 pizzas, né? 10 pizzas. Pronto, vamos lá. Loló, desenrola isso aí, né? Não é possível. Eram 10, né? Aí caiu para 8, caiu para 7. Não, prometeu 10, tem que dar 10, né, rapaz? Não é absurdo um negócio desse. 10 pizzas, tá garantido, tá garantido. Ó, vamos para a próxima. Questão 4, tá, gente? Questão de número 4. Vamos lá, gente, concentrar rapidinho. Autoridades políticas e científicas têm se reunido sistematicamente em fóruns mundiais dedicados a tratar globalmente dos problemas ambientais resultantes do crescimento populacional e desenvolvimento econômico. A partir dessas discussões, surgiu um conceito muito importante que vem amadurecendo com o tempo: desenvolvimento sustentável. Ou seja, gente, sustentabilidade. Falei para vocês sobre isso hoje, né?
Em relação ao tema, pessoal, na prova do Enem, não é costume pedirem o que é incorreto, tá? Essa questão está pedindo o incorreto, então bota um destaque grande nesse incorreto aí. Provas do SESMAC e da UNIT costumam pedir o incorreto, tá? Então você bota um destaque aí na palavra incorreto, só para você, quando estiver estudando, quando estiver revisando, você vê que essa questão está pedindo o que está errado, tá bom? É incorreto o que se afirma em... Letra A. O desenvolvimento sustentável leva em conta as necessidades atuais da humanidade sem comprometer a capacidade das futuras gerações de obter o que é necessário à sua vida. Certo ou errado? Certo. É olhar o que é que a gente precisa, é consumir de forma consciente sem esgotar para o futuro. Certíssima, a ideia não marca, tá? Ele quer o incorreto. Letra B. No desenvolvimento sustentável, o compromisso de deixar para as gerações futuras um ambiente equivalente ou melhor do que o recebido dos antecessores é o princípio norteador das ações e atividades humanas em relação ao ambiente. Certo ou errado? Certo, o compromisso em deixar aquilo bom ou melhor ainda do que foi recebido, né? Tá jóia a ideia. Gente, ele quer um incorreto, tá? Vamos procurar onde tem um erro aí, gritante, alguma coisa que chama a atenção. Letra C. Utilizar fontes de energia renováveis e economizar água são atitudes coerentes com princípios do desenvolvimento sustentável. Certo, tudo ok. Letra D. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, não há necessidade de que sejam adotadas ações conjuntas por todos os países e todos os povos. Basta que tais ações sejam adotadas pelos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Certo ou errado? Não precisa todo mundo se juntar por uma causa boa, que é a preservação do meio ambiente. Claro que é importante, gente. Não adianta um país fazer, os outros não realizarem o processo. O ideal é que tenha uma ação conjunta, um plano mundial de sustentabilidade. O ideal é isso, tá? Essa é a incorreta. Pode marcar aí, letra D de dado, tá bom? A letra E, tá, gente? Só para a gente reforçar aqui, a letra E diz assim: para alcançar o desenvolvimento sustentável, a humanidade precisa encontrar formas equilibradas de convívio com a natureza e de exploração dos recursos naturais. Certinho, né? Então, gente, só reforçando, tá? A gente marcou aí a alternativa incorreta. A incorreta é a letra D. É importante que os países se juntem, todos os países façam planos para consumir com consciência, né? Vamos para a quinta questão agora, tá, gente? Vamos lá, ó. O esterco de galinha, cocô de galinha, tá? Contém fezes, excretas e nitrogenadas, porque sai tudo misturado, né, gente? Lembra? As aves, elas excretam ácido úrico, que é aquela pastinha branca que sai em cima do cocô. Vai tudo misturado ali mesmo. O pessoal chama, né, quando fala de granja, né, de galinha, o pessoal chama isso de cama de galinha. A cama, né, no caso, é o piso onde o pessoal joga pó de serra. Em granja, né? Em granja o pessoal joga pó de serra no chão da granja, né? A galinha faz o cocô ali, depois o pessoal pega aquilo para fazer ração. O cocô, né? Cocô com a urina também misturado com pó de serra e faz ração para porco, por exemplo. Mas pode ser usado também no processo de compostagem, né? Fazer um adubo, alguma coisa assim. Vamos lá, vamos ler o que é que eles vão fazer. Esterco de galinha contém fezes excretas nitrogenadas que podem ser utilizadas para adubar o solo. A questão está usando para adubar o solo. As plantas cultivadas nesse solo não são diretamente beneficiadas, porque o esterco contém substâncias orgânicas contidas nele. Passo primeiramente por quê? Pessoal, lembra? A planta, acho que eu falei isso para vocês aqui na aula de hoje. As plantas, quem quiser anotar aí, anota que é interessante. As plantas não absorvem compostos orgânicos do solo. Plantas não absorvem compostos orgânicos do solo. Então, para poder a planta usar aquilo que está no esterco, vai ter que passar por uma decomposição. É isso que eu vou buscar primeiramente, tá, gente? Então, o que ele disse foi o seguinte, ó. As plantas não são beneficiadas diretamente. Então, as substâncias orgânicas precisam passar por... Gente, eu já respondi questão do Enem que envolvia essa ideia, tá? Tem uma questão do Enem, eu respondi até no meu canal essa também. Tem uma questão do Enem que fala que... acho que eu liberei essa no meu Instagram também. Eu tenho, de vez em quando, eu libero algumas dicas, algumas resoluções de questões no meu Instagram também, tá? Uma questão que falava sobre um cientista, né, que plantou uma plantinha de poucas gramas
né? E fechou, deixou só com terra ela e ficou colocando água da chuva. E depois de alguns anos, aquela planta já estava com vários quilos de peso, só alimentando ela com a água da chuva e com a luz do sol, né? E a questão perguntava, né, por que ela tinha crescido e o que é que o pessoal pensava de forma errada da planta, né? A planta cresce porque ela faz fotossíntese, tá, gente? Ela gera o alimento para ela e isso faz com que ela tenha matéria orgânica sendo produzida em seu organismo. É isso que vai aumentar o peso da planta, tá? E, pessoal, a planta não absorve, a resposta da questão indicava mais ou menos essa ideia. A planta não absorve compostos orgânicos do solo. Ela só absorve substâncias inorgânicas. Então, é exatamente a ideia dessa questão, tá? Essa daí não foi do Enem, mas a ideia é a mesma. Então, as substâncias orgânicas contidas no solo vão precisar, primeiramente, passar pela decomposição. Tem duas alternativas que citam decomposição. As outras você elimina, tá? Elimina A, elimina D e elimina E. Então, a matéria orgânica que está no adubo vai precisar passar por uma decomposição. Deixa eu ver qual é a certa, ou B ou C, né? B, decomposição e depois pela nitrificação, gerando nitrato, que é absorvido pelos vegetais. Eu gostei dessa ideia, né? Acontece a decomposição, gera amônia, depois a nitrificação gera nitrato e a planta consegue absorver melhor. Se ela for uma planta não leguminosa, tá joia a sequência. Deixa eu ver o erro da C. Decomposição e depois nitrosação, gerando nitrito. Realmente a nitrosação gera nitrito, só que o nitrito não é fácil de ser absorvido. As plantas absorvem melhor nitrato. Então, entre B e C, tá, gente? Certeza que a letra B é a correta, tá? Porque o nitrato é mais fácil de ser absorvido pelas plantas. Então, marca aí, B de bola, resposta dessa questão, tá joia? Fala, fofa. Oi? Ele deu uma resumida aí na situação, né? Porque quando a decomposição acontece, gera amônia. Ele não falou que gerava amônia, você já tinha que lembrar, né? A decomposição gerou amônia. Aí depois vai acontecer a nitrificação para a amônia ser convertida em nitrito, nitrito ser convertido em nitrato e o nitrato ser absorvido pela planta. Foi uma frase que deu uma encurtada, né? Mas foi isso que ele quis dizer. E comparando o B com C, a B tá ótima. É a letra B de bola, tá? Sexta questão, pessoal. Sexta questão. As tintas anti-incrustantes, eu sei falar essa palavra não, que minha língua é presa, mas está aí na tela. Impedem que qualquer forma de vida se incruste, Ave Maria, as superfícies submersas de embarcações no mar. Essas tintas, pessoal, lembra que eu falei vou antecipar, tá? Lembra que eu falei para vocês de magnificação trófica, né? Vamos para a ideia da magnificação, tá? Essas tintas, a partir da década de 1960, apresentavam em sua formulação um composto tributilestanho. Ave Maria. TBT, vamos falar TBT. TBT, ó, tá vendo? Uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, que se acumula na cadeia alimentar, afetando principalmente os moluscos. No quadro estão apresentados 5 cadeias alimentares contendo moluscos. Considere que a concentração de TBT no início da cadeia é a mesma. Entendeu? Em todos eles o ambiente está contaminado e no início da cadeia a concentração é a mesma. Se a questão está falando de magnificação trófica, tá, gente? E ele vai perguntar aí em qual das cadeias o molusco é mais prejudicado, eu vou buscar simplesmente nessas cadeias qual delas o molusco está mais no final. Só isso. Vamos olhar? Olha, a questão trouxe várias cadeias alimentares aí, ó, perceba. E o aluno teria que identificar quem é o molusco em cada uma, tá, gente? Na primeira cadeia, gente, quem é o molusco aí? Mexilhão, né? Então circula aí o mexilhão, coloca o nome molusco. Na segunda cadeia, quem é o molusco? Caracol marinho. Circula aí caracol marinho na segunda cadeia, por favor. Na terceira cadeia alimentar, quem é o molusco? É a ostra. Gente, isso aí o aluno tinha que saber. Quem é o molusco em cada cadeia. Por malícia ele alterou, não foi? É a ostra na terceira, viu? Na quarta, quem é o molusco? Lula. Na quinta, quem é o molusco? O polvo.
Aí, gente, peraí, vocês não marcaram cada um? Aí você vai contar agora qual deles o molusco está mais no fim. Na primeira de cara a gente já libera, né? Porque o primeiro molusco é o segundo nível trófico. Eu quero que ele está mais no fim, né? Deixa eu ver, na segunda está em qual? Primeiro, segundo, terceiro, quarto nível trófico. Está ganhando a segunda, né? Terceira. Primeiro, segundo, terceiro. Já descartou a terceira, não foi? Está ganhando a segunda ainda, né? A quarta, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu sei que é estranha essa sequência, tá, gente? Assim, a gente vai pela ideia da magnificação trófica, né? É o quinto aí, tá ganhando essa quarta, né? E a sexta, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu sei, tá, gente, que não existem 6 níveis tróficos. A gente não trabalha com 6 níveis tróficos. Eu vou aceitar o que a questão está dizendo aí, tá? Pela sequência de alimentação. A gente não trabalha com a existência de 6 níveis tróficos, tá, gente? Porque a quantidade de energia vai diminuindo com o passar dos níveis tróficos. Não sobraria uma quantidade boa de energia. Mas, basicamente, o que a gente vai querer aí é olhar a ideia da magnificação trófica. Então, a questão vai querer aquela que o molusco está mais no final. E, pelo que a gente contou, bate para 5, não foi? Então, marca aí letra E, é a resposta da questão. Só isso, tá, gente? Só atenção. Olha, eu acho que vai ter outra questão aí, que vai ter também uma teia alimentar, que você vai ter que fazer a mesma coisa. É geralmente questão fácil. Só é você não confundir com a ideia da energia que a questão está falando, beleza? Vamos para a próxima? 7. Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Antrópicas seriam atividades feitas pelo homem, tá? Dentre esses, o mercúrio é aquele que apresenta a maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos em razão da contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que, em um ecossistema aquático cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos. A questão de magnificação trófica também, foco em mercúrio agora, né? Vamos continuar. Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão: letra A, mais alta nos produtores do que nos decompositores. Então, o produtor é quem vai ter menos, né, gente? Pode descartar isso aí, né? Iguais para todos os diferentes níveis? Não, vai aumentar com o passar dos níveis tróficos, né? Mais baixas nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores? Mais baixa? Não, mais alta, né? Letra D, mais alta nos consumidores primários do que nos consumidores de maior ordem? Não. E letra E, mais baixas desculpa, deixa eu ler de novo, tá? Mais baixas de níveis tróficos de menor ordem do que nos de níveis tróficos mais altos. É que tem mais lógica, né? A ideia mais baixa nos primeiros, mais alta nos maiores. Gente, vai ter 3 questões que a gente vai fazer que envolve isso, tá? Você não pode errar uma questão dessa. Não pode. Se errar, eu vou na sua casa, né? Assim, não tem condições. Não tem condições, né? É para ir mesmo. Letra E, viu? Pessoal, a revisão das particulares, só para fazer uma propagandazinha da gente aí, tá? Não foi lançada ainda porque a gente está esperando data de prova, tá? Mas a gente vai fazer a nossa isolada, desde quando começou a ter vestibular para o SESMAC e para a UNIT, a isolada que mais aprova no estado, a isolada de biologia, tá? Então, vale a pena fazer as revisões. A gente responde questões do SESMAC e da UNIT em grande quantidade. E geralmente é de onde vem os primeiros colocados, tá? Você não pode perder. Vamos embora. 8ª questão. Sempre tem uma propagandazinha, viu? De vez em quando tem que fazer, né? A gente vive disso. Gente, questão de número 8. O pessoal que está conversando aí, ó, presta atenção agora. Vamos embora, vamos responder a questão. A combinação entre baixa biodiversidade, altas concentrações de poluentes e baixas concentrações de oxigênio dissolvido, que é verificada nos rios que passam por grandes centros urbanos do país, deve-se principalmente a quê? Pessoal, presta atenção. Olha o que é que ele disse. Baixa biodiversidade quer dizer que esse rio está poluído, concorda? Baixa biodiversidade tem pouco ser vivo ali, pouca diversidade de ser vivo ali. Alta concentração de poluente, baixa concentração de oxigênio dissolvido. O rio que passa por uma cidade, que é um centro urbano. Gente, isso aí acontece principalmente por conta de quê? Pelo descarte de garrafa PET.
E sacola plástica, gente, descarte de garrafa PET, sacola plástica é problema ambiental. Mas não é por conta deles. Eu colocaria descarte de lixo muito relacionado a enchentes que acontecem em cidades, tudo mais, que termina bloqueando, né, no caso dos esgotos. Mas não buscaria isso. Eu vou procurar alguma coisa ligada a esgoto, gente. Esgoto, a gente falou tanto de esgoto hoje, não foi? Eu queria alguma coisa relacionada a esgoto na resposta. Letra B. Aumento de intervenções de engenharia. Se fosse isso, seria uma coisa temporária, né? A engenharia obstruía, né? Causar, depois acabava a construção, né? Não tem nada a ver, eu quero esgoto aí, vamos lá. Aquecimento da água do rio devido ao aumento da temperatura média da metrópole. Não. Descarte de esgoto doméstico e industrial sem tratamento. É o melhor que tem, tá, gente? Mesmo que não seja descartando direto no rio, quando chover, primeira chuvinha que der, chega lá. Resposta letra D de dado, pode marcar aí, tá bom? Letra E. Ocorrência mais frequente de longos períodos de estiagem? Não, né, gente? Não tem nada a ver com falta de chuva, né? Nona questão. Vamos para lá, gente. Vamos fazer nesse ritmo mesmo para a gente acabar na hora certa. O descarte inadequado do lixo é um problema que necessita ser solucionado urgentemente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 25% dos municípios brasileiros dispõem adequadamente seus resíduos. Para regular essa questão, um projeto de lei, está aí o projeto de lei, né, que institui um marco regulatório do saneamento básico, estabeleceu um prazo até agosto de 2024, para que todos os lixões existentes no Brasil sejam transformados em aterro sanitário, entre as providências. Aqui em Alagoas, tá, gente, pelos dados aqui da Secretaria do Meio Ambiente, né, do Estado, já estaria todos usando aterro sanitário, né, mas ainda deram um prazo estendido, viu? Esse prazo aí de 2024 já é extensão de prazo já. É de boa, vamos lá. Questão falando de aterro sanitário e lixão, né? A medida apontada no texto é necessária por quê? Letra A. A poluição causada pelos aterros sanitários é reduzida pela impermeabilização do solo e tratamento de chorume. Reduzida ou não existente, né? Talvez uma coisa ou outra, né? Letra B. A criação de aterro sanitário viabilizará o reaproveitamento da matéria orgânica descartada no lixo. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas vai mandar para um lugar adequado. Mas não necessariamente eu vou reutilizar essa matéria orgânica. Se a questão estivesse falando de compostagem, beleza. Eu traria essa ideia, mas eu não gostei porque ele deu a ideia geral de matéria orgânica do lixo. Letra C. Construção dos lixões envolve um custo mais elevado do que manutenção de aterro. E o lixão, gente, é só achar um lugar para jogar o lixo. Acabou. Não tem custo elevado, não. O custo é zero, praticamente. Só precisa do terreno. Óbvio que tem problemas ambientais relacionados, mas não tem alto custo, não. Nos lixões não há possibilidade de separação de material para reaproveitamento e reciclagem. Não existe. No lixão não tem possibilidade de você chegar no lixão e separar o que é plástico, o que é... Tem possibilidade. Só que quem vai fazer isso é catador, né? Não vai ser uma coisa tão viável. As áreas dos lixões desativados poderão ser imediatamente usadas para plantação. Gente, hoje em dia, tá, existe uma regra, né, uma lei que indica assim, tempo de uso, tempo de revitalização, tempo de reconstrução. É como se fosse assim, o tempo que for usado o lixão equivale ao tempo que você tem que dedicar para despoluir ou melhorar a condição daquele ambiente. Então, por exemplo, vamos supor, o lixão de Maceió passou 50 anos em atividade. Por lei, ele tem que passar 50 anos em recuperação, com ações de recuperação, entendeu? Tempo de uso igual a tempo de recuperação. Geralmente é isso que a gente usa. Então, não dá para tirar o lixão e imediatamente já fazer uma plantação. Não dá, tá? Então, gente, é melhor que tenha a letra A, né? Pode marcar aí a nona questão. Gente, todas as questões que a gente está fazendo aqui tem a ver com tópicos que eu comentei com vocês. Está tudo programado mesmo. A gente separa as questões baseado no que a gente vai comentar. Se aparecer um tópico ou outro que a gente não comentou, a gente fala durante a questão. Mas a maioria está batendo para o que a gente comentou aqui para vocês, né? Pode falar, Boia? A B não está errada, mas a A está mais certa. De qualquer forma, vai marcar desse jeito, né? Deixa eu ver. Viabilizará o reaproveitamento
viabilizará reaproveitamento de alguma parte de matéria orgânica, né? A B eu acho que tá de forma muito generalizada para composto orgânico. Eu botaria assim, alguma parte, eu acho que ficava perfeita se botasse. A criação de aterro sanitário viabilizará o reaproveitamento. E ainda botava assim, quer ver ficar perfeita? A criação de aterros sanitários associados à usina de compostagem viabilizará, botaria uma usina de compostagem aí, ficaria perfeito, né? Vamos para 10. Além de toda a polêmica envolvendo as queimadas da floresta amazônica brasileira no ano 2019, então é uma questão bem recente, né? Um trabalho publicado por pesquisadores da Universidade de Oklahoma, na revista mostrou, através de imagens de satélite, entre 2000 e 2017, que a floresta perdeu cerca de 400 mil quilômetros quadrados de área verde. Ou seja, pessoal, uma questão sobre desmatamento, queimadas na floresta amazônica, né? Em relação à floresta amazônica, é correto afirmar que, letra A, o desmatamento e as queimadas causam diminuição da quantidade de O2 na atmosfera, visto que a Amazônia é o principal local de produção e disponibilização de O2 do planeta. É aquela velha frase, gente, a Amazônia é o pulmão do mundo. A gente vê isso clássico, né? Lembra que essa ideia está errada, né, gente? Eu sei, não tirando a importância da floresta amazônica, longe de mim. Ela é uma floresta com uma biodiversidade tremenda, é super importante conservar ela, mas ela não é a grande responsável pela produção de O2 atmosférico, né? Cerca de 98% do oxigênio atmosférico, gente, é produzido pelas algas do fitoplâncton. Então, o pulmão do mundo é o oceano. Não são os oceanos, né? Então, não é a floresta amazônica, isso é uma pegadinha, viu? Para aquela galera que usa muito aquela frase, né? De Amazônia como o pulmão do mundo, tá? Não é a letra A. B. A perda de área verde representa uma diminuição de pinheiros e outras coníferas, características desse tipo de floresta. Floresta amazônica tem muito pinheiro e conífera. O que é conífera, gente? Coníferas são gimnospermas. Aqui no Brasil, gente, pinheiro e coníferas a gente vai encontrar na mata de araucária, floresta de araucária, uma variante de mata atlântica, tem nada a ver com floresta amazônica. Muito pinheiro, muita conífera você encontra no bioma do tipo taiga, mas não tem nada a ver com a Amazônia, tá? A Amazônia você encontra plantas de folhas perenes, folhas largas, verdes, angiospermas, mata fechada, né? Tem nada a ver com a situação. Letra C. A perda da biodiversidade é um fato incontestável, sim, incontestável, visto que estaria diminuindo a quantidade de espécies de veados, javalis e outros grandes mamíferos exóticos da Amazônia. Letra D. Diminuição da área verde da Amazônia gera uma redução da umidade atmosférica, que influencia o ritmo de chuva. Eita, eu gosto dessa. Na realidade, eu acho que as espécies... A diminuição realmente é incontestável, mas não diminuiria. Tem muitas espécies aí que não são típicas, né? Gente, ó, espécie exótica não é espécie nativa. Seria espécie silvestre, aqui seria importante, né? Espécie exótica é uma espécie que foi introduzida no ecossistema. A espécie exótica, ela traz desequilíbrio. Então, eu acho que esse termo espécie exótica aí não seria legal. O ideal seria uma espécie silvestre, né? Espécies exóticas causam desequilíbrios. E, olha, gente, já caiu questão da prova do Enem, já caiu várias vezes questão sobre introdução de espécies exóticas. As espécies exóticas causam desequilíbrios nos ecossistemas porque, normalmente, elas não têm predadores naturais, nem parasitas naturais daquele ecossistema. Elas se multiplicam muito e terminam alterando o equilíbrio do ecossistema, tá? Então, a letra D está ótima. Ó. Diminuição da área verde da Amazônia gera redução da umidade. Sim, porque a floresta tem muita taxa de transpiração. Isso influenciaria na taxa de chuva, nas regiões mais próximas, principalmente, tá? Mas em outras áreas do planeta também. Eu gosto da letra D. Gramíneas e arbustos, vegetação característica da Amazônia. A Amazônia não tem gramíneas como vegetação característica, tá? É mata fechada, tá, gente? Gramínea é característica, sabe de onde? Do Cerrado, do Pampa Gaúcho, mas não da Amazônia. Então, gente, resposta certa, letra D de dado, pode marcar aí, tá bom? Questão de número 11, nesse mesmo ritmo aí, para a gente acabar na hora certa. De acordo com o estudo realizado da Universidade Federal de Pernambuco, as populações de corais do litoral brasileiro sofreram uma redução de... Eita, gente, acho que na hora da minha diagramação aqui da projeção, apagou. Redução de quê? Beleza. Devido à extração e à poluição das águas. Os
20% dos recifes de coral restantes estão ameaçados por um fenômeno conhecido como branqueamento. Pessoal, algumas pessoas aqui na hora do intervalo me procuraram para conversar a respeito desse branqueamento. Alguns alunos perguntam isso para mim: Jean, o que é que causa esse branqueamento? É a poluição por petróleo? Não. Branqueamento de coral você vai associar a aquecimento global. Ou você vai associar, presta atenção agora, ou você vai associar a aumento de temperatura, fazendo com que as algas passem a reagir, produzindo toxinas, e seriam expulsas dos quinidários, onde elas estão. O coral, tá, gente, é formado por pólipos de antozoários, principalmente, tá? São quinidários. Então, o quinidário tem a alga associada à sua estrutura. Esse quinidário pode forçar a saída dela dali. Isso pode acontecer se ela estiver produzindo toxina. E ela produz toxina se tiver uma agressão da temperatura maior para ela. Ou o fator da temperatura da água aumentando, ou o CO2 que está provocando esse aquecimento global, esse CO2 causando acidificação da água. Ou você vai buscar uma justificativa relativa à temperatura da água que está aumentando, ou a justificativa do pH da água que está diminuindo. O pH da água diminui pelo aumento do CO2 dissolvido e temperatura aumenta pelo aquecimento global mesmo, pelo CO2 na atmosfera em maior quantidade. Entendeu a ideia? Vamos buscar isso nas alternativas, tá joia? Já caiu o branqueamento de corais na prova do Enem, viu? Letra A. Com a maior acidez das águas oceânicas, a taxa de calcificação do esqueleto, no caso dos corais, aumenta. Eu queria alguma coisa relacionada às algas que iam sair dali, né? A acidez está de boa, né? Eu gostei dessa acidez aí. Não tem a ver com diminuição do nível do mar, não, tá, gente? Guarda a letra A, não elimina ainda não, a gente vai olhar as outras ainda, ó. Eu gostei da acidez, mas não gostei do final, da calcificação. Eita, ele falou calcificação, foi? Não pode ser. O ácido, gente, numa estrutura mineralizada, desmineraliza. Então, não calcifica, descalcifica, no caso. Entendeu a ideia? Se você coloca uma solução ácida, a estrutura mineralizada desmineraliza. Então, eu gostei do aumento da acidez, mas não teve coerência com a calcificação. Beleza? Por isso que eu voltei. Vamos lá para C. Aumento da densidade populacional de simbiontes leva à perda de pigmento, branqueamento de corais. O que é que são os simbiontes, gente? Simbiontes são seres que realizam simbiose. O que é uma simbiose? Simbiose hoje, tá, pessoal, é um termo que a gente usa para relação íntima entre seres. Um mutualismo, por exemplo, é uma simbiose. Na realidade, a alga está saindo dessa simbiose, por isso que está branqueando o coral, tá? Então, não foi aumento de simbiose. Não foi aumento da simbiose. Maior concentração Maior concentração de quê, gente? CO2. Na hora que eu botei aqui, ele não reconheceu que estava como imagem. Maior concentração de CO2. Tem CO2 aí no texto, tá, gente? O pessoal que está com o material acompanhando disse para mim. Maior concentração de CO2 na água oceânica aumenta a taxa de pigmentação do coral. Seria o contrário, né? Despigmentação, porque o coral está ficando branco. O CO2 causa acidez e a acidez despigmenta, né? Seria o contrário. Sobrou só a letra E, deixa eu ver. Aumento da temperatura da água promove a perda de algas fotossintetizantes associadas aos corais. Tá joia essa, né, gente? Letra E, pode marcar aí, é a alternativa certa. Beleza? Lembra que vai procurar duas coisas. Ou aumento da temperatura, ou aumento da acidez. Tá bom? E vai provocar a saída da alga do quinidário. Quinidário é o coral, no caso. Simbiontes, são algas simbiontes, né? Elas vivem, muitas vezes, até fazendo endossimbiose, viu? Questão 12. A quantidade total de água que recobre o planeta, cerca de 97%, encontra-se nos mares e nos oceanos. E o restante, 3%, são de água doce. Eu ainda achei muito, viu? 3% para água doce, achei muito ainda, mas está de boa. É o que o texto está falando. Diz aí, pai. Essa saída das algas. O branqueamento. É porque a alga ela tem uma cor pelo fato dela ser fotossintetizante. Ela tem clorofila, ela pode ter coloração verde, vermelha. Ela vive no coral e dá cor ao coral. Se ela sai do coral, ela branqueia o coral. Tá, já é?
Sim, vamos lá, vamos voltar. Essa daqui, gente, ela fala sobre... É meio que uma questão sobre biociclos aquáticos, tá? Presta atenção nisso aí que algumas pessoas têm dificuldade com isso, ó. Da quantidade total de água que recobre o planeta, cerca de 97% encontra-se nos mares e nos oceanos. E o restante, 3%, são de água doce. No entanto, a hidrosfera, tanto dos ambientes de água salgada quanto de água doce, se apresenta diversa em relação aos organismos que dela fazem parte. Com base nos conhecimentos sobre hidrosfera, assinale a alternativa correta. Letra A. Do vapor da água oriundo das áreas continentais. Continentais é o continente, tá, gente? Ambiente terrestre, tá? Ou de água doce. Mais de 90% origina-se da evaporação diretamente do solo. E o restante se dá pela respiração da planta. Primeiro, eu já não gostei de respiração da planta. Que não seria respiração, seria transpiração da planta. E qual a diferença? Na respiração, a planta está fazendo trocas gasosas de O2 e CO2. E transpiração é eliminar vapor d'água. Gente, a transpiração vegetal contribui muito mais do que a transpiração, a evaporação do solo. Claramente, não seria 90%, não. Está errada a letra A. Região bentônica. Gente, qual é a região bentônica? Olha, no ambiente aquático, se liga, imagina que isso aqui é um mar. Imagina que aqui é um mar. No ambiente aquático, os seres planctônicos, eles vivem bem perto da superfície ou na superfície. Eles são flutuantes e levados pela correnteza. Planctônicos. Isso inclui fitoplâncton e zooplâncton, tá? Os seres nectônicos são aqueles que nadam ativamente. Eles podem ir para onde eles quiserem. Sobe, desce, no meio, para um lado, para o outro, nada até contra a correnteza. E os bentônicos estão no fundo, tocando no solo, lá no fundo do mar, no fundo do rio. Quer um macetezinho que geralmente eu digo? É uma besteirinha, tá, gente? Para tentar ajudar. Lembra? Os bentônicos estão bem no fundo. Bem no fundo. Só para você lembrar melhor, tá? Então, planctônicos estão na superfície, são levados pela correnteza. Os nectônicos nadam ativamente. Um peixe, né, nada ativamente, uma tartaruga, nada ativamente vai para onde quer dentro d'água. E os bentônicos estão em contato com o substrato, lá no fundo do ecossistema aquático. Beleza? Então a questão agora ficou mais fácil, não foi de responder? Quando ele diz assim, ó, a região bentônica dos ecossistemas marinhos caracteriza-se pela intensa penetração de luz. Gente, lá no fundo do mar, o ecossistema, lembra que a partir de 300 metros já não tem mais luz nenhuma. Então, região bentônica geralmente é região escura, se você estiver falando principalmente de um ecossistema de água salgada, tá? Tá errado, não vai ter intensa penetração de luz. Beleza? Letra C. O acúmulo de partículas na água dos rios e lagos aumenta a penetração de luz. Gente, se tem acúmulo de partículas, a água vai ficar mais turva ou menos turva? Mais turva. Isso aumenta a passagem de luz? Não, isso dificulta a passagem de luz, que a água vai ficar mais escura. Concorda? Descarta a letra C. Letra D. A eutrofização indica que um determinado ambiente aquático alcançou o seu clímax, porque nele são encontradas situações favoráveis para o desenvolvimento dos mais diferentes tipos de seres vivos. Gente, lembra que a gente associou a eutrofização à poluição da água? Quer dizer que foi clímax? Não, isso aí foi uma condição desfavorável, né? Um ambiente de poluição, principalmente com lançamento de matéria orgânica no ecossistema aquático. Está errado isso aí. Sobrou só a letra E, não foi? Só pode ser ela, né? Os néctons, lembra que os nectônicos, eles conseguem nadar ativamente, vão para onde querem, tá? Os néctons constituem um grupo de organismos aquáticos, do qual fazem parte os animais com capacidade de deslocamento e natação. Joia. Como moluscos, cefalópodes, peixes, golfinhos, tartarugas e baleias. Joia, certíssima essa letra. Pessoal, só para reforçar para vocês, tá? É a letra E, viu? Os planctônicos vivem na superfície, são o fitoplâncton e o zooplâncton, são levados pela correnteza. Os nectônicos são aqueles que nadam ativamente e vão para onde quiserem aqui no ecossistema aquático, tá? E os bentônicos vivem no fundo do mar. Não precisa ser céssio, não, mas muitos são césseis. Outros são livres natantes, mas que tocam no substrato. Na realidade, não nadam tão ativamente, né? Se deslocam tocando no substrato na maioria das vezes. Tá bom? Tocar no fundo do ecossistema aquático.
Questão 13, pessoal, a questão sobre ciclo do nitrogênio. O que vocês estão vendo nessa imagem aí são nódulos nas raízes de plantas leguminosas. A figura mostra a soja. A soja é uma leguminosa, tá? A figura mostra raízes de uma planta de soja com pequenos nódulos comuns nas raízes leguminosas. Ó. Esses nódulos são causados pelas bactérias denominadas genericamente de Rhizóbio. São bactérias fixadoras, lembra? Essas bactérias... Chuchu está preocupado com a lista aí, né? Para ver se o pessoal... Se sobra pizza para ele. Deixa esperto, né? Tá certo. Então, vamos lá, gente. Essas bactérias, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar uma alternativa que diga que a bactéria, ela faz fixação. Vive em simbiose? Perguntaram para mim agora se essa bactéria vivia em simbiose, né? Simbiose. Bactéria Rhizóbio faz mutualismo com a leguminosa. Simbiose? Simbiose. Fixando o nitrogênio atmosférico e fornecendo para as plantas numa forma assimilável. É essa, gente. Só pode ser essa, né? Letra A, pode marcar. Letra B. Vive em simbiose com leguminosas, sim, fornecendo às plantas maior quantidade de... O que é que tem aí? CO2. Tem nada a ver com CO2, né, gente? É ciclo do nitrogênio, né? Não apareceu CO2 no meio, não, que a diagramação saiu, essas imagenzinhas e fórmulas. Parasita de jeito nenhum, né, gente? É mutualista, tá? Nada de parasita. Então, descarta C, descarta D por conta do parasita. Letra E, vive em simbiose com leguminosas, sim. Realizando fixação biológica de fósforo? Não, isso é ciclo do nitrogênio. Questão tranquila, só era lembrar da ideia do nitrogênio, né? Vamos para 14. A 14, gente, eu coloquei a teia um pouquinho de lado assim, para poder ficar maior, né? Porque estava pequenininha no espaço que tinha. Mas ela traz uma teia alimentar aí, ó. Uma teia alimentar, tá, gente? É um conjunto de cadeias alimentares, tá? A teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares, beleza? Aí a questão diz assim na 14, ó, análises químicas apontam que a lama despejada contém concentrações significativas de metais pesados. Lembra, gente, metal pesado, mercúrio, DDT, organoclorado, tudo isso é magnificação trófica, né? Questão de novo sobre magnificação trófica. Mais uma, né? Aí tem aí os metais, ó, mercúrio, alumínio, chumbo, cobre, óxido de ferro. Sabe-se que esses metais podem atingir diretamente as teias alimentares, como a ilustrada acima. A tendência é que a concentração desses metais fique cada vez maior à medida que cresce o nível trófico. Então, na teia apresentada, espera-se... Gente, a questão deu a resposta. A questão disse, ó, ele aumenta com o passar dos níveis tróficos. Então, na teia, é só você olhar a teia e ver quem é que está no final. Quem é que está no último nível trófico, tá joia? Vamos olhar a teia. Quem é que está por último aí, gente? É só olhar o finalzinho lá em cima, né? Onde tem as setinhas chegando por último. Na águia e na onça. Só isso, tá, gente? Lembra que não pode errar essa não, né? Se errar, lembra? Tá. Letra A, viu? Pode marcar. Vamos para a última? Só se vocês quiserem, né? Todo mundo quer. Gente, eu tenho esse péssimo costume de terminar as coisas exatamente na hora marcada, viu? Questão número 15, nada programado. Essa aula foi dada pela primeira vez hoje, tá? Mas a gente, com uma experiênciazinha desde 1999, consegue regular essas coisas. Questão número 15. Vou falar não, senão vou atrasar e você vai ter alguma coisa para falar de mim. Tem aí, pessoal, ó, uma chargezinha, né? Uma nova era geológica em nosso planeta, antropoceno. Quer dizer o quê, gente? É como se fosse o planeta sob a ação do homem, né? Antropoceno, a ação do homem sobre a Terra. O que é que dá para ver, gente? O planeta é como se estivesse cheio de mercúrio, de esparadrapo, o planeta todo cheio de curativo, né? Maltratado. O planeta retratado por Mafalda na charge apresentada seguiu uma evolução determinada pelas forças geológicas desde a sua origem, há cerca de 4,5 bilhões de anos.
Ao longo dessa jornada, passou por transformações significativas em sua crosta e atmosfera. A partir de 1950, o desenvolvimento humano e suas implicações no ecossistema terrestre crescem exponencialmente, conforme retratado em estudos da nova era geológica, denominada de antropoceno, podendo provocar um adoecimento do planeta. Mafalda cuida do planeta em função de diversas intervenções que ele sofreu e sofre. Este adoecimento planetário se deve a quê, gente? A mudança da integridade da biosfera, a instabilidade de mudanças climáticas, a perda ou ganho do ozônio estratosférico, a carga equilibrada de aerossóis, redução do uso de recursos naturais pela população, na realidade, mudança da integridade. Biosfera, o que é uma biosfera, gente? A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, né? É o local na Terra onde a gente encontra vida. Isso é a biosfera. Se muda a integridade da biosfera, isso quer dizer que a biosfera está sofrendo. Seria basicamente essa a ideia, né? Não tem estabilidade de mudança climática, né, gente? Se tem mudança climática, já deixa de ser estável, né? Não tem lógica essa letra B. Okay. Então, tô lendo cada um. O bicho é rápido, né? Ele deixou não chegar na C. Pare. A C. Vou lá. Só para você pedir agora. Perda ou ganho de ozônio. Na realidade, o que traria desequilíbrio seria a perda do ozônio pelo buraco na camada de ozônio. Mas seria só um problema, né? Eu acho que a letra A é abrangente para vários problemas, entendeu? Eu acho que seria a melhor alternativa mesmo, a letra A, tá bom? Pessoal, rapidinho aqui. O aluno poderia estar se perguntando, Jean, quando é que tem um aulão legal desse de novo, né? E gratuito. Eu tenho um aulão que eu sempre dou gratuito para os alunos, tá, gente? Das últimas vezes, as últimas 3 vezes foi virtual. É a Maratona Biologia na Veia. Ela é feita no nosso canal. Nas últimas 2 edições, teve participação do Camerino, do Valder, Juliano Raposo, que são os parceiros que eu tenho na Isolada, tá, gente? Então, esse próximo aulão Maratona Biologia na Veia vai ser na semana da prova do Enem. Entre Enem e Enem, entendeu? Entre Enem e Enem. Quarta-feira, manhã e tarde. Na quarta-feira da semana da segunda prova, tá? Acompanhe aí pelo Instagram, @GeanBrito, ou pelo próprio canal do YouTube, Biologia na Veia. Gente, um prazer estar aqui participando com vocês. Parabenizar o professor Valder pela organização do aulão. Essa organização foi toda dele, tá? Eu cheguei aqui para dar aula, tá? Então, parabenizar ele pela organização e agradecer pela parceria aí com vocês e com ele também, tá bom? Tamo junto, viu? Valeu. Tudo de bom para vocês.